Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos então para mais este encontro. Nesta aula de hoje nós vamos tratar sobre teorias e modelos de análise contemporânea de políticas públicas, tá? É uma aula muito importante, vou trazer aqui uma aula bastante atualizada e muito direcionada aí para resolução de questões de prova, né? Inclusive para que você possa levar o instrumental, teórico, conceitual para uma prova discursiva, né? Caso seja exigido aqui algumas dessas teorias ou algum desses modelos aqui, tá certo? Muito bem. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: eu vou trazendo aqui os aspectos teóricos, conceituais, vamos discutir sobre eles, vou me aprofundar, tá? Na medida do necessário, tá? Para resolver qualquer questão de prova, mesmo as questões mais difíceis, elas estarão contempladas dentro deste estudo, e vou trazer também questões muito atualizadas, tá? Sobre estes assuntos. Vou trazer questões aí da banca Sesgran Rio, algumas questões inéditas, de provas que nós tivemos agora para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Então, vou trazer isso aqui para vocês para mostrar como é que a banca está entendendo estes assuntos, este conhecimento, né? Todo esse conjunto de teorias. Estou gravando ele especificamente para o CNU, mas certamente ele vai servir para outros concursos, não tenho a menor dúvida, né? Inclusive, aí depois eu quero fazer um outro vídeo complementar trazendo questões de outras bancas e deixar assim um estudo bem completo para quem desejar utilizar para um outro concurso, tá? Mas vamos manter aqui o nosso foco. Então, antes da gente iniciar a aula, eu vou pedir que você, né, se você estiver assistindo pelo YouTube, claro, pode ser que você esteja assistindo dentro da minha plataforma, então não há nenhuma necessidade, mas se você está assistindo pelo YouTube, peço que você então deixe o like no vídeo se você gosta do conteúdo, né, se inscreva aí no meu canal, acione o sininho da notificação, porque a partir de agora vou disponibilizar muitos conteúdos lá no meu canal no YouTube também, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma vinheta rapidinha aqui, menos de um minutinho, e aí eu tô de volta para iniciarmos a nossa aula, tá certo? Então vamos lá. Beleza, então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Se você ainda não tem acesso ao meu plano de estudos, ainda faz muito sentido você acessar, pode lhe ajudar muito nessa reta final, ou até mesmo para outros concursos aí, caso você deseje, tá? Então vamos lá, vem aqui, deixa eu só trazer aqui na tela, né? Teorias e modelos de análise contemporâneo de políticas públicas é o tema de hoje. Então vamos lá, gente, olha só. Vou fazer quase que um estudo dirigido aqui nesse início, tá? Vou trazer alguns recortes de texto que eu preparei e aí vou comentando sobre eles para em seguida entrar nos modelos. Essa introdução ela é importante, tá? Se não fosse importante, não atraria, mas ela é realmente importante. Então veja só, quando falamos de análise de políticas públicas, né, então a análise das políticas ela tem como objeto de estudo as decisões políticas, tá? Então isso aqui é muito relevante para vocês. E os programas de ação de governos interrogando-se sobre a gênese, sobre a origem dos problemas que tais decisões procuram resolver, sobre as soluções formuladas e as condições da sua implementação. Então, claro, nós estamos falando de políticas públicas e o aspecto mais importante de uma política pública é, de fato, resolver problemas
públicos, não é verdade? Resolver problemas públicos. Diante disso, o que faz uma análise de política pública, né? Ela busca realizar questionamentos, né? Interrogações sobre a origem dos problemas, destes problemas públicos, tá? A origem, né? Sobre a gênese dos problemas que as decisões, né? As decisões procuram resolver, sobre as soluções que foram formuladas, então, para se resolver esses problemas e as condições em que estas soluções foram efetivamente implementadas. Tá? Então, uma análise de políticas públicas vai buscar resolver isso aqui. As políticas públicas, enquanto objeto de estudo, elas configuram, em primeiro lugar, processos complexos, né? Nós já sabemos disso, são processos multidimensionais, né? Que se desenvolvem em múltiplos níveis de ação e de decisão, né? Local, regional, nacional, transnacional. Não à toa as políticas públicas, né? Elas envolvem vários níveis de decisão, tá? Então, e esses níveis, vários níveis de decisão, tornam, então, os processos complexos e eles são certamente multidimensionais. Existem vários aspectos que devem ser levados em conta quando falamos de políticas públicas. Tá? Em segundo lugar, envolvem diferentes atores. Envolvem governantes, né? Legisladores, eleitores, administração pública, né? Grupos de interesse, né? Lobistas, stakeholders distintos, né? Público-alvo, organismos transnacionais. Então veja, o conjunto de atores em uma política pública reforça inclusive esse aspecto da complexidade, tá? Que age então em quadros institucionais, em contextos geográficos e políticos específicos, visando a resolução de problemas públicos, mas também a distribuição de poder e de recursos. Então, isto aqui também é uma questão bastante interessante, né? Para dizer que as políticas públicas, para a gente não fazer o olhar simplista de olhar as políticas públicas como simplesmente aquelas que resolvem determinados problemas públicos. É isso. Este é o foco das políticas públicas. Mas elas também tratam da distribuição de poder, né, e a distribuição de recursos. E são coisas que se misturam aqui e se complementam. Então, a análise de políticas públicas, né, quando ela toma como objeto de estudo, né, a ação pública, tá? Quando ela toma por objeto de estudo a ação pública, ela afirma-se aí, né, sobretudo no campo da ciência política, como uma disciplina que permite, de algum modo, que os analistas possam abrir uma espécie de caixa preta, tá? Do sistema político. Como uma caixa preta de esse equipamento, né, que faz parte aí das aeronaves, por exemplo. Então, o que tem ali? Você consegue entender por dentro o que ocorreu, todo o aspecto da comunicação, questões técnicas, né? Então, realizar uma análise de política pública, em verdade, é, de algum modo, buscar abrir essa caixa preta do sistema político. Tá? Tradicionalmente, inclusive em ciência política, a ciência política, na verdade, ela tem como objeto de estudo justamente o quê? As questões de poder, não é verdade? Isso. Como esse poder é conquistado, como ele é mantido, como ele é distribuído, como ele é compartilhado. Tá? Quais são os mecanismos de reprodução e de aquisição desses recursos de poder? Tá? Os processos de participação, de competição, de alianças. Então, as políticas públicas envolvem tudo isso. Então, nesse sentido, a análise de uma política pública, a análise da atividade dos governos, das instituições dos sistemas político, administrativo, ela é muito relevante nesse sentido, embora talvez não seja tanto no contexto da ciência política, tá? Mas da política pública, sim. Tá? Da política pública, sim. Entender exatamente todos esses aspectos, esses requisitos das instituições, né? Dos aspectos político-administrativos, né? Para ser mais preciso aqui, tá? Para ficar claro. Muito bem. A gente avançando aqui, a análise das políticas públicas, então, ela parte
de contributos teóricos gerais da ciência política, mas, veja só, ela não se restringe à ciência política, traz também, né, contribuições importantes da economia, da psicologia, da sociologia, da história, do direito, das engenharias, né? Então, por isso mesmo, ela define um campo de estudo específico que é pluridisciplinar, que abre espaço ao desenvolvimento de teorias de médio alcance, de modelos, de mapas, de metáforas, de conceitos próprios que permitem explicar e pensar as políticas públicas. E é justamente o tema desta aula: teorias e modelos de análise contemporânea de políticas públicas. Então, o que nós precisamos? Compreender os modos, as regras gerais de funcionamento da ação pública, analisar suas continuidades. Mas veja só, quando falamos em política pública, como falamos em ciência política, quando falamos em política de um modo geral, a análise das continuidades e das rupturas são de extrema relevância. Tá? Os processos e as determinantes, né, que propiciam o seu desenvolvimento, a identificação da multiplicidade dos fatores, as forças que formam os reais processos das políticas. Né? Por quê? Porque lá vimos no slide anterior aí que temos diversos atores com interesses diferentes. Tá? Então, por isso temos processos de continuidade e processos de ruptura. Tá? Então, o objetivo não é explicar o funcionamento do sistema político, aqui estamos, né, falando da política pública, mas a lógica da ação pública. Tá? A lógica da ação pública. Então, aqui nós temos, de fato, uma orientação bem mais específica, não é? As continuidades, as rupturas nas políticas públicas, as regras do seu funcionamento, a afetação dos recursos, o papel e os modos de interação dos atores, as instituições nos processos políticos. Né? Então, a análise das políticas públicas, né, enquanto uma ciência social, né, então, como tal, ela beneficiou aí no seu desenvolvimento de quadros teóricos, de conceitos que vêm de diversas outras disciplinas. Tá? Então, por isso, o patrimônio conceitual, teórico das políticas públicas é bastante amplo. Né? E a gente tem muitas obras de referência. Então, é exatamente isso que nós vamos conversar a partir de agora. Vejam só, vejam só. Eu trouxe aqui nesta tela alguns modelos que nós iremos discutir, tá? Que são considerados aí quadros analíticos muito importantes, né? Cada um com características específicas. Inclusive, eu trouxe aqui o ciclo de políticas públicas, mas veja só, nós não vamos tratar do ciclo de políticas públicas tal qual nós fazemos geralmente lá na disciplina de políticas públicas, como um conceito mais introdutório. Tá? Não, aqui eu vou trazer outros elementos que, inclusive, eu não costumo discutir tanto quando estamos falando do ciclo de políticas públicas, que são um aprofundamento desta temática. Tá? E vai ser importante, vocês verão. Nós vamos falar, então, do ciclo de políticas públicas, ou também conhecido como modelo sequencial. Tá? Vocês também podem encontrar esse nome, também não há nenhum problema. Tá, tá certo também. O modelo de múltiplos fluxos está aqui. Tá? Fluxos múltiplos fluxos, né? Você vai encontrar na literatura nomenclaturas distintas para dizer a mesma coisa. O modelo do equilíbrio interrompido, vamos tratar também. O modelo de coalizões de defesa, está aqui, né? Também conhecido como RCD, né? E redes de políticas públicas, tá? Então nós vamos falar sobre esses modelos, né? De uma forma bastante organizada e sistematizada, né? Para que a gente, inclusive, possa promover a integração de conceitos, de propostas analíticas, né, de diversos autores, para a gente explorar de forma complementar essas abordagens que são diferentes. Tá? Então vamos fazer isso. Olha só. Vou puxar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Vamos iniciar aqui com o modelo sequencial ou o ciclo de políticas públicas, né? Policy Cycle. Então, no modelo sequencial, as políticas públicas elas são tomadas, então, como resultado de um processo. Veja só,
políticas públicas como resultado de um processo que se desenvolve por etapas, né? São as etapas num ciclo político que se repete. Tá? Importante não é explicar como funciona o sistema político, mas compreender os modos da ação pública, demonstrar as continuidades e as rupturas, bem como as regras gerais de funcionamento que são específicas das políticas públicas. Então, inclusive, tem um autor importante aqui para falarmos sobre o ciclo de políticas públicas, né? Laswell, né? Que é certamente um dos primeiros autores a propor essa análise estruturada do processo político, tá? Sugerindo, então, essa decomposição em fases. Então, são fases, são etapas, tá? Que são sucessivas, ok? São sucessivas, que se relacionam entre si de uma forma lógica, né? Sequencial. Mas parte da abordagem aqui das políticas públicas, né, quando a gente vai para outros autores, por exemplo, como o Dave Easton, né, para a construção desse modelo, né, Policy Cycle, ou modelo das etapas, né, ou modelo sequencial, né, vai propor que as políticas públicas elas sejam analisadas como o resultado de um ciclo político. Tá? É isso, é um ciclo político com diversas etapas e fases, tá? Que vai procurar, então, explicar esse sistema. Então, a desagregação em etapas ela pode ser investigada de forma isolada, né, ou em relação com as etapas subsequentes que vão ocorrendo aqui. Tá? Por redução da complexidade, né, e aí vai facilitar essa compreensão, a compreensão desse processo, né? A gente começa ali com a identificação do problema público, né, com a inclusão na agenda para dizer o que é uma agenda? Né? Uma agenda é simplesmente uma lista, né, gente? Uma lista de prioridades. Tá? Então entram aqui as propostas, né, que são trazidas para entrar na pauta, na agenda, né, de governo, para que sejam esses projetos, esses programas possam ser realizados. Tá certo? Então, as designações que o Laswell traz, ela propõe para cada uma das fases, né, que são constituídas, inclusive, por decisões, em cada uma dessas fases nós temos decisões que vão ocorrendo. Tá? E vamos, de algum modo, aqui tendo a criação de um mapa conceitual, que vai também orientar a análise das políticas públicas. Né? Bem, então vamos lá. Aí aqui, para a gente agora sair desse senso comum que eu havia dito. Então, esse modelo sequencial, né, o ciclo político, ele permite explorar e investigar o processo de políticas públicas por redução da sua complexidade, né, como eu havia dito. A desagregação em etapas ou categorias de análise torna todo o processo das políticas mais facilmente, então, apreensível. Então, deste modo, a ação pública, que é orientada para a resolução de determinados problemas, ela é analisada como um processo sequencial e inacabado, que se repete e se reconstrói, é o ciclo, né? Em resultado dessas mudanças induzidas por efeito de feedback das próprias políticas, tá? No processo de avaliação, de monitoramento, nós vamos tendo feedbacks que são importantes para a reorientação das políticas ou por alterações do contexto ou da relação entre os atores e instituições envolvidos, né? Então, gente, aqui o que a gente tem, né? De novo, para trazer o autor, né? A partir aí da formulação do Laswell, que ocorreu lá nos anos de 1970, né? Alguns autores vão desenvolvendo, vão classificando as etapas, que podem ser mais do que aquela do ciclo que geralmente a gente tem. Né? Então, por exemplo, o Jones ele vai desenvolver uma classificação em 10 etapas. 10 etapas, né? Que vão ser bastante difundidas e consolidadas. Né? Então, o que a gente tem inicialmente? Pensem assim, a gente tem a percepção do problema. Tá? Percepção do problema. Você não precisa decorar, você só precisa compreender essas fases. A Cesgra Hill vai querer que você compreenda estas fases, né? E aplique esse conhecimento. Você não precisa de decorar.
decorar. Uma vez que você percebe esse problema, você precisa, percebe os problemas, né, diversos, você vai agregar esses problemas, tá? Para ver se de repente não tem ali problemas que façam sentido estar juntos, né? Que possam ter soluções comuns. E aí você vai organizar todo esse processo, né? Para facilitar então a análise. Você vai precisar estabelecer aqui o público-alvo, tá? Público-alvo, para saber quem vai ser o destinatário dessas políticas, né? Vai ter que colocar numa agenda, então, porque vai ter que priorizar, né? A agenda é da priorização. Aí você vai formular alternativas de resolução desses problemas. Você vai ter que fazer processos orçamentários, tá? Porque não tem política pública sem dinheiro, né, gente? E aí você vai ter que implementar esta política, né? Concretizar então ações, tá? Projetos em questões práticas. Mas veja só, você vai ter que ainda avaliar esta política e vai ter que no fim fazer ajustes, finalizar esta política, tá? Ajustar, finalizar, né? Concluir, dar um final a esse ciclo, tá certo? Então, esse modo de classificação, né, ele é importante porque é a vida da política, mas é um modelo. Aqui é que eu chamo a sua atenção, porque isto aqui se baseia em um modelo de políticas públicas, que é o modelo sequencial. Veja, entender cada etapa como uma sequência, tá certo? Muito bem, vamos lá. O que mais nós temos aqui sobre o modelo sequencial? Então, os diferentes autores, né, que já venho até apresentando aqui, eles identificam várias etapas, várias fases ou sequências dentro do ciclo, designando-as de formas diferentes, porém 4 etapas são comuns a todas as propostas. Muito bem, isso aqui é Cesgran-Rio. Cesgran-Rio. Dividir, trazer o ciclo de políticas públicas, né, em 4 etapas. Olha só, que são comuns a todas as propostas. É uma perspectiva, né? E podem ser definição do problema e agendamento, tá? Definição do problema e agendamento. Relativos ao contexto e ao processo de emergência, então, das políticas, né? Percepção de um problema público, ó. Percepção de um problema político, né? Ao debate público sobre as causas e a entrada do problema na agenda política. Formulação de medidas, tá? Formulação das medidas da política e legitimação da decisão relativa ao processo de decisão e de elaboração de argumentos explicativos da ação política, né? Do desenho de objetivos, de estratégias de solução do problema, de escolha de alternativas, né? Quais são as alternativas para resolver esse problema, né? Bem como da mobilização das bases do apoio analítico, implementação, tá? Implementação relativa aos processos de aprovisionamento de recursos institucionais, organizacionais, enfim, né? Avaliação e mudança, tá? São os 4 elementos aqui, né? Para identificarmos, então, que estão aí presentes em todos os modelos, né? Em todos os modelos, de um modo geral. Tá? Então, esse modelo sequencial, ciclo de política, né? Ele também tem sido alvo de críticas. E aqui entra o aspecto, sobretudo, da contribuição para o estudo do ciclo de políticas públicas, né? Que não estou dissecando aqui todas essas etapas, né? Porque os críticos vão dizer que esse modelo sequencial do ciclo, ele se baseia em uma análise muito restrita. Tá? Esta é uma das críticas, muito restrita. Por quê? Porque, de algum modo, gente, este modelo, vão dizer os críticos, né, ele cria uma visão artificial do processo político. Tá? Então, esta certamente é uma das grandes processos
político. É uma das grandes críticas a esse modelo, né? É legal você, é bacana levar esse tipo de conhecimento. A título de exemplo, né, a gente tem um autor importante ali, Parsons, né, que vai nos dizer que o modelo do ciclo ele não é um modelo causal. Tá? É, é, por quê? Porque ele não pode ser empiricamente testado. Vou apagar isso aqui, gente, senão eu. Aqui embaixo, aqui, pronto. Para eu poder escrever novas coisas, né? Senão eu fico limitado aqui. Vamos lá. Então, esse modelo, segundo essa crítica, ele não poderia ser, não pode, então, ser empiricamente testado. Né? Isto é uma crítica importante. Né? Então, e tem mais também. Né? Tem uma outra crítica que vai dizer que esse modelo ele privilegia a análise top-down. Top-down. Né? Ou seja, de cima para baixo. Né? Tá? Então, que esse processo político seria sempre top-down, e isso, então, ignoraria diferentes níveis de decisão, toda aquela diversidade de atores, né, que eu trouxe aqui, tá? Ignorando múltiplos níveis de decisão e de ciclos. Tá? É uma crítica, a gente pode acatar, aceitar ou não, né? Mas é importante você levar. Né? E por fim, também há uma crítica sobre esse modelo de etapas, né, que seria justificada no sentido de entender que o processo político ele não decorre em etapas, em fases. Né? Então, que o agendamento, por exemplo, ele não ocorre em primeiro lugar, né, lá no topo. Isso vai sendo gerado posteriormente. Né? Tá? Então, são aspectos aqui importantes desse modelo sequencial, do ciclo de políticas públicas que eu precisava trazer aqui para vocês para enriquecer o debate. Né? Muito bem. Então, veja só. Opa, onde eu estava aqui, gente? Aqui? Isso. Eu achei que aquele era o último. Não, é que eu trouxe outra questão aqui. Veja só, legal. Né? O Sabatier também, ele critica a abordagem por não identificar o conjunto de causas. Isso aqui nós dissemos, né? Eita, já trouxe tudo aqui. Então tá tudo aqui, gente. Beleza. Tá? Beleza aqui. Tá, então vamos lá. E o que nós temos? Nós temos aqui como uma questão, né? Questão IPEA 2024. Uma questão bastante interpretativa, mas que, claro, que quem não conhece aqui o aspecto teórico não vai ter dificuldade de responder, mas não é uma questão difícil, uma questão relativamente simples, mas que exige, que mostra muito aqui do. Deixa eu até trazer aqui, porque eu posso mudar, eu esqueci que eu posso às vezes ir mudando aqui com vocês, né? Então eu preparei dessa forma aqui. Para eventualmente poder conversar aqui, não ficar só na tela ali. Me perdoe, ainda estou nessa mudança aqui de cenários, ainda está um pouco confuso para mim. Então, olha só, gente, se a gente vem ali na tela, né, no ciclo de política pública são estabelecidos vários procedimentos para racionalizar suas etapas, do início de comprovação de sua necessidade até a apresentação de resultados e posterior revisão. Tá? Então, veja, o que nós temos aqui? Veja só. Do início de comprovação da sua necessidade, ou seja, a identificação do problema, né, até a apresentação dos resultados, tá? E uma posterior revisão. Já estou dizendo aqui as coisas, não é para dizer, né? Nesse sentido, verifica-se que, letra A análise ex ante não faz parte do ciclo de política pública, tendo em vista que ela já foi efetivamente desenhada. Aqui vai exigir que você conheça, né, a análise ex ante e ex post. Não é o objeto do nosso estudo aqui agora, porque estamos estudando teorias e modelos de análise contemporânea de políticas públicas, mas dá para a gente responder aqui, já dizer que a análise ex ante ela faz parte do ciclo de política, né? Porque a análise ex ante, em verdade, ela vai ajudar justamente na construção do desenho de uma política, né? Esta é a relevância de uma análise ex ante. Então, está totalmente errado. Letra B. A identificação do problema somente pode ser realizada ao longo da execução da política? Não, a identificação do problema ela pode ser realizada antes da execução
da política, antes da sua implementação. Aliás, é esperado que a identificação do problema seja feita antes da implementação. Antes que se implemente uma política que se propõe a resolver um problema público, é esperado, né, que o problema já tenha sido identificado, porque, afinal de contas, uma política pública é uma intervenção em uma determinada realidade. Se nós não conhecemos sequer a realidade, então, loucura isso aqui, né? Letra B também é absurda aqui. Letra C. A avaliação da política deve ser planejada antes da execução. Claro, antes do processo de execução de uma política pública, todo o processo, todo o planejamento, todo o processo de avaliação, como será a avaliação da política, os seus processos de monitoramento, elaboração de indicadores, tudo isso é feito, gente, tudo isso é feito efetivamente, né, antes da implementação, antes da execução da política, né, trazendo clara a definição de indicadores, ações, possíveis resultados esperados, é o gabarito da questão. Ei, caramba, essa é uma questão fácil. Mas o que eu identifiquei na prova do IPEA? Ali na parte de conhecimentos gerais, nós tivemos uma prova fácil. Uma prova fácil. Só que o que acontece com provas fáceis? Uma prova de médio para fácil. Fácil, de médio para fácil. Exige que você não erre questão. Se você erra uma questão numa prova desta, você fica com muita dificuldade depois na pontuação. Lá na parte específica, aí eles pesaram um pouco mais a mão. Não estava tão difícil, mas a prova estava equilibrada, com questões médias, difíceis e questões bem difíceis. Tá? Então, uma prova equilibrada. Tá? Esse aqui era o gabarito. Né? Se você olhar a letra D, o monitoramento é uma etapa do ciclo, né, definida temporalmente ao final da política, né, trazendo os resultados gerados pela política. As estratégias de governança e accountability, não, o monitoramento é uma etapa do ciclo definida temporalmente no final. Não, o monitoramento tem que ser definido antes, né, gente? Você vai definir o monitoramento no final, como é que você monitora a política? Então, veja, para vocês entenderem o perfil da questão, sabe? Dá para resolver questões até quando lhe faltar algum tipo de conhecimento, se você... as questões elas são interdisciplinares. Tá? É isso que eu queria dizer. Então você vai aproveitar conhecimento, outros conhecimentos para as questões. Né? Essa bagagem que você vai trazer, ela vai ser muito importante para a sua prova. E letra E, as estratégias de governança e accountability são realizadas apenas na etapa final. Não, as estratégias de governança e accountability acontecem ao longo da política. Né? Isso não somente ao seu final. Então o gabarito aqui era a letra C. Então, sobre o modelo sequencial, o ciclo de políticas públicas, né, eu não queria aqui fazer uma dissecação do modelo, mas trazer outros aspectos que geralmente não são ditos, né, sobretudo o aspecto das críticas, né, que não são ditos, que a gente não trata muito lá quando está estudando as etapas do ciclo de políticas públicas, e aí é importante aqui. Tranquilos? Tranquilos. O que mais agora? Bom, então agora nós vamos falar sobre múltiplos fluxos. Né? Vou sair da tela de novo aqui para a tela ficar mais ampla para vocês. Metáfora dos múltiplos fluxos, né? Fluxos múltiplos fluxos, está tudo certo, está tudo bem aqui, né, gente? Então, olha só. Na sua obra de referência, agendas, isso aqui está equivocado, né? Agendas Alternativas e Políticas Públicas, do John Kingdom, não, está certo, não é isso mesmo, achei que estava errado. Desenvolve, então, um modelo analítico, né? Multiple streams, procurando múltiplos fluxos, né? Procurando explicar como é que os problemas se transformam em problemas públicos. Tá? Então, é para isso que serve este modelo. O modelo dos múltiplos fluxos, ele tem como objetivo, melhor dizendo, explicar como é que os problemas os problemas, de um modo geral, os problemas coletivos se transformam em problemas políticos, ou seja, como captam a atenção do público e dos políticos e entram na agenda da ação pública. Nem todas as questões se transformam em problemas políticos, isso é verdade, suscitando a intervenção do governo apenas algumas. É justamente isso que esse modelo, inclusive, se propõe a explicar. Como e por quê? Então, o modelo de análise proposto, ele procura responder a algumas questões. Quais são essas questões? Por que é que os decisores políticos prestam atenção a um determinado assunto
em detrimento a outros? Como e por que se alteram as agendas políticas ao longo do tempo? Como é que os decisores políticos selecionam soluções para os problemas entre um vasto conjunto de alternativas? Então, é exatamente este modelo, né? O fluxo de problemas, fluxo político, o fluxo das políticas públicas, tá? Essa perspectiva de janela de oportunidades, né? Para efetivamente impactar aqui mudança de agenda. E é exatamente isso que nós vamos agora destrinchar, né? Achou que eu ia ficar só aqui nesse blá blá blá, né? Claro que não, agora nós vamos destrinchar isso aqui, tá? Então, o Kingdom, ele concebe o modelo baseado em uma metáfora, né? Em uma metáfora, tá? E em três conceitos centrais. O conceito de comunidades políticas, de empreendedores políticos e de janela de oportunidade política. Tá? Então, as comunidades políticas são constituídas por investigadores, por parlamentares, por servidores públicos, funcionários públicos, né? Por analistas, por grupos de interesse, né? Grupos de interesse que são aqui, né? O que temos aqui, na verdade, nessas comunidades políticas são membros que partilham a preocupação com um determinado tema, com um determinado problema, e que promovem, então, a construção e a difusão de ideias aqui nos diferentes fóruns. Tá? Então, esta a ideia de comunidades políticas. Mas dentro desse modelo, há também um outro conceito muito importante, que é o de empreendedores políticos. Tá? Empreendedores políticos. Então, os empreendedores políticos, né? Então veja que no modelo eles estão aqui, eles são um tipo particular de atores, tá? De atores que funcionam aqui, atores para mediação e negociação. Mediação e negociação dos processos de agendamento, tá certo? Beleza. E também o conceito de janela de oportunidade política. Tá? O conceito de janela de oportunidade política. Então, esse conceito ele abrange, né, três fluxos variáveis. Três fluxos. Que são que a gente chama de percepção pública dos problemas, que é o fluxo dos problemas. Tá aqui, ó. Fluxo dos problemas, que é uma percepção pública dos problemas, né? O conhecimento das soluções políticas e técnicas, né, adequadas aqui aos valores dominantes, que é o fluxo político, né? Fluxo político e as condições de governança, tá? Que é o fluxo das políticas públicas. Tá certo? Então, os três fluxos, né, os streams, eles fluem de forma autônoma dentro do sistema político, tá? Com regras e com dinâmicas próprias. Então, veja que, neste sentido, nós temos uma perspectiva diferente do ciclo de políticas públicas, né? É o entendimento de como os problemas ocorrem, como vamos resolvê-los, por uma outra perspectiva. Então, o modelo dos múltiplos fluxos é um modelo bastante relevante aqui para a gente. Tá? Então, vamos lá, para a gente entender, para a gente detalhar um pouco melhor aqui. Né? Esses três fluxos, né, que fluem dentro do sistema político, né, com as suas regras, nós temos aqui o fluxo dos problemas. Eu acho que eu vou ter que ir escrevendo aqui, talvez, anotando algumas questões, e depois eu vou apagando, assim, né, se eu precisando de mais espaço. Então, o Kingdom, ele aborda os problemas como construções sociais, tá? Ó, construções sociais, tá? Que são estabelecidas aí a partir da intervenção dos atores. Ok?
das comunidades políticas, tá? Dentro do processo das políticas públicas. Então, o que nós temos aqui? O estabelecimento de uma distinção entre questões e problemas políticos, né? Considerando que uma questão é definida como uma situação que a gente entende como socialmente percebida, né? Nós podemos dizer assim, socialmente percebida, tá? Que só se vai se transformar num problema quando os decisores políticos eles considerarem que deve ser encontrada uma solução para essa questão, né? Então, existe sempre um grande número de questões, né? E aí existe também uma impossibilidade, né, gente? Material dos decisores de lidar com todas essas questões. Então, a emergência de um problema ela é condicionada por mecanismos que contribuem para que a atenção dos decisores, né, ela se centre em determinadas questões, tá? Então, é preciso haver um foco. Esses mecanismos, na verdade, eles são indicadores. Indicadores, tá? São eventos, são crises, né? São feedbacks dentro desse processo da ação política, né? Então, veja só, a construção de argumentos que se baseiem em dados, né, informações, para elaboração, né, para resolução desses problemas, né, para busca de soluções, para difusão de argumentos e informações, faz parte, então, da atividade justamente de quem? Destas comunidades políticas aqui, ó, né? Destas comunidades políticas. Tá? Só que as comunidades políticas, gente, se a gente tem que lembrar, elas são fragmentadas, né? Elas não são uniformes, elas são fragmentadas, tá? E aí a gente tem nesse cenário que uma diversidade de pontos de vistas, de ideias que por vezes são antagônicas, tá? Então daqui a necessidade de termos um modelo mais complexo para explicar estas relações. Nesse sentido, o modelo sequencial, o modelo do ciclo de políticas públicas parece não ser suficiente mesmo, não é? Parece não ser suficiente, tá? Muito bem. Aqui eu posso apagar, né? Ó, 1, 2, 3 e apagado aqui, para nós podermos conversar aqui sobre os outros fluxos, né? O fluxo da política. Tá? Então, o fluxo político, perdão, né? O fluxo político, ó, aqui, fluxo político, né? Ele respeita a dimensão política que vai seguir aí uma espécie de curso independente dos problemas e das soluções. Tá? Então, existe sim variáveis importantes que servem para alterar ou influenciar o processo de inclusão de uma determinada política aqui, ó, na agenda política, né? O estabelecimento da agenda. Quais são esses aspectos, né? Nós estamos falando aí, o primeiro seria um clima, humor político, um sentimento nacional. Aqui, ó, vou dividir em 3 partes aqui, deixa eu ver se a minha caneta dá assim. Dá. Né? A primeira seria esse sentimento nacional. Tá? Então, esse national mood, né, que caracteriza aí como situações onde um grande número de pessoas num país, né, compartilha determinadas ideias. Então, o sentimento nacional ele vai sendo alterado ao longo do tempo. Tá? Vai sendo alterado a partir da percepção que as pessoas, né, que a sociedade vai tendo, e isso impacta diretamente, gente, o estabelecimento das agendas. Tá? As forças políticas organizadas. Tá aqui, ó, vou dividir aqui o segundo. Opa, tá aqui. Ó. Segunda parte, a última parte aqui, né? Ó, tá aqui o pontinho onde eu estou colocando, certo? Então, são as forças políticas, né? Nessas forças políticas, os atores centrais, eles são, né, os partidos, os grupos de interesse, né, são as forças políticas dentro desse fluxo, tá? Então, de novo aqui, a percepção que os autores têm da forma como esses atores, como esses grupos se relacionam,
né, também é importante para o desenvolvimento de uma política. Tá? Então, se os governos, por exemplo, consideram que o conjunto dessas forças políticas, né, apontam para uma determinada direção, então esse contexto certamente vai impactar na orientação, na direção que o governo deverá tomar. Tá? E aqui as mudanças de governo, ou também mudanças governamentais, né? Dentro aqui tem uma relação muito grande aqui com o ciclo político, né? Com as mudanças que vão acontecendo, o ciclo político que vai mudando. Ora, entrou o governo Lula, entrou o governo Dilma, entrou o governo Temer, entrou o governo Bolsonaro, voltou o governo Lula de novo. Todas essas mudanças, né, essas mudanças no ciclo político, essas remodelações, essas reconfigurações, inclusive dos parlamentos, né, as mudanças nas hierarquias da administração, tudo isso são mudanças, são fatores propícios à ocorrência de alterações aqui, gente, na agenda política, tá? Na agenda das políticas públicas, né? Ok? Então, de novo, ao contrário do que acontece lá no fluxo das políticas, no ciclo de políticas públicas, em que o consenso aí seria o produto, né, de processos de persuasão e de difusão, no fluxo da política, os consensos eles são construídos por processos de negociação, tá? De coligações. Isso parece muito mais adequado. Tá? Tô querendo não tomar partido, né? Apenas apresentar as teorias. Ok? Aqui eu acabei nem escrevendo muito, né? Só fui rabiscando aqui para um lado e para o outro. E por fim aqui, né, o fluxo das políticas. É importante que a gente entenda cada um dos fluxos, por isso eu estou usando um tempo neles aqui. E aqui o que a gente tem nesses fluxos? Né? Conjunto de alternativas. Conjunto de alternativas. Tá? Que estão disponíveis, né? Que são geradas onde, gente? No interior das comunidades políticas. Tá? Então, as comunidades políticas. Então, para explicar a forma como são geradas as alternativas no interior dessas comunidades, né, a gente tem um conjunto de ideias, né, que fluem no interior dessas comunidades, né, e a ideia é que essas alternativas elas aparecem e desaparecem, aparecem e somem, aparecem e desaparecem, né, em resultado aí de um processo de amadurecimento que vai acontecendo dentro do fluxo político. Tá? Então, aqui, necessidades de consensos, né, de dissensos, tá, que são importantes, de processos de persuasão, tá, de difusão de ideias. Então, as alternativas de solução, elas não decorrem necessariamente de uma identificação prévia, né, da percepção desse problema. Tá? Há, sim, uma construção posterior da identificação desse problema, aplicando a solução do momento, a solução viável para aquele momento, e envolve aí certamente uma solução política. Né? Então, vão ter questões de ordem da viabilidade técnica, né? Para a implementação dessa política. Isso pode passar por aspectos orçamentários, por aspectos relacionados à qualificação de pessoal, né, de haver uma harmonia com a comunidade. Então, veja, as forças políticas aqui do fluxo político, né, se elas não convergirem para esta harmonia, vai ser mais difícil, né, termos a implicação dessa política pública, né? A antecipação de restrições, ou seja, resolver esses problemas, né? Todos esses problemas, ou seja, antecipar essas restrições para já solucioná-las e para reduzir resistências, né? Então aqui, veja só, os fluxos de problemas e os fluxos políticos se estabelecem aqui no estabelecimento da agenda, né? São as partes visíveis do processo. A especificação das alternativas aqui é a parte invisível. Os três fluxos convergem para a janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Tá? A janela de oportunidades, né, das políticas é o momento que se abre, então, na convergência dos fluxos, né, dado que
o empreendedor da política, né, aproveitou essa janela de oportunidade de incluir, então, essa política na agenda. Caramba, tudo isso para dizer só isso? Sim, aí veja a possibilidade, o leque de possibilidades aqui que temos para uma questão, não é, gente? Um leque gigante aqui, né? Muito bem, então vamos aqui, trouxe aqui algumas questões para resolvermos juntos, tá? Então, acerca do modelo de múltiplos fluxos, julgue o item a seguir. No modelo de múltiplos fluxos, cadê canetinha tu? Aqui, de múltiplos fluxos, estágios pré-decisórios não secundários para a construção da agenda. Peraí, no modelo de múltiplos fluxos, estágios pré-decisórios são secundários. Ah, entendi. São secundários para a construção da agenda e de alternativas na formulação da política. Esse gabarito está errado, né, gente? Gabarito está errado, tá? Está errado, porque não são secundários. Os estágios pré-decisórios, eles envolvem aspectos relacionados à formação da agenda. Formação da agenda, formação de formação, tanto faz, né, de alternativas. Tá? E isso aqui, gente, é fundamental para o modelo dos múltiplos fluxos. Por quê? Porque as mudanças na agenda elas são resultados justamente daquela convergência de fluxos. Né? Aqui, dessa convergência de fluxos. Tá? Então, não é um aspecto secundário. Não é um aspecto secundário, é um aspecto essencial. Tá certo? Então, por isso está errada a questão. Era isso que a questão pedia, simplesmente. Próxima questão aqui é acerca do modelo de fluxos múltiplos, julgo o item a seguir. De acordo com o referido modelo, políticas públicas constituem-se por processos que consistem na definição de uma agenda, é verdade. De acordo com esse modelo, as políticas se constituem em processos que consistem na definição da agenda, no estabelecimento de alternativas, na escolha da alternativa dominante e na implementação da política. Tudo rigorosamente correto. Veja só, vou voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui, ó. Vou apagar aqui. Tá certo o gabarito, né? Convergência dos fluxos. Dos três fluxos, dos fluxos de problemas, do fluxo político e do fluxo das políticas, né? Como o estabelecimento de agendas, está aqui, ó, e as questões relacionadas às alternativas, né? No fluxo das políticas públicas, as alternativas para resolver os problemas. Então, a convergência desses fluxos cria uma janela de oportunidade para mudança na agenda. Tá? Então, o que está dizendo a questão está rigorosamente correto, né? Muito bem, aqui vamos entrar no modelo do equilíbrio pontuado, mas aqui, eita, não era para ter chamado equilíbrio. Aqui eu vou fazer uma pausa porque eu quero dividir esta aula em duas partes, né, para não ficar uma aula extensa demais. Eu sei que é sempre ruim para você, quando tem uma aula muito extensa, aí você depois tem que ficar marcando onde é que você parou. Então eu divido ela em duas partes, estou olhando para a câmera errada, para que depois a gente possa para facilitar a sua vida. Na próxima aula, né, que vai ser a parte 2 desta aula, eu venho tratando sobre os demais modelos, venho trazendo questões para resolvermos juntos, tá bom? Então, a gente se encontra aí na próxima aula. Muito obrigado, forte abraço e até mais.